Olá pessoal, convidar aí vocês para uma audiência pública. Você deve estar perguntando o que é uma audiência pública. Bom, audiência pública nada mais é que uma reunião, né, uma cerimônia, uma reunião, em que as pessoas vão ali debater, colher opinião de setores da sociedade. E opinião a respeito do quê? De um tema controvertido. E essas opiniões, obviamente, vão servir de fundamento para se chegar a uma conclusão a respeito de um assunto que é polêmico. Então, esse debate, essas opiniões, elas vão servir para aprofundar, enriquecer, fortalecer a conclusão a respeito daquele tema. E o tema controvertido que a gente busca debater e aprofundar com essa audiência pública é a reforma do regime semiaberto. E por que se falar, então, a reforma do regime semiaberto? Tem muito que se falar do regime semiaberto aqui em Humaitá. Para começar, assim, não existe um estabelecimento penal destinado ao regime semiaberto. É dizer até que um estabelecimento penal para semiaberto é muito difícil encontrar em qualquer lugar do país, tá? Não diferente aqui, sobretudo no interior do Amazonas, não existe estabelecimento penal para o semiaberto. Então, o cumprimento da pena em regime semiaberto acaba sendo basicamente como o regime aberto, ou seja, só que mais brando ainda do que é ou de como deveria ser o regime aberto. Ou seja, o regime semiaberto hoje, na prática, é mais brando do que deveria ser o regime aberto. E por que isso? Porque o regime semiaberto hoje consiste basicamente em um apenado assinar papel uma vez por dia. Ou seja, vai ali no presídio, chega lá, assina o papel uma vez por dia e pronto. Olha só a pena que a pessoa cumpre, né? Existem algumas outras condicionantes também para o apenado cumprir, mas, enfim, em razão da dificuldade de fiscalização, essas condicionantes acabam não tendo muita eficácia. Né? É difícil fiscalizar isso, então, na prática, a única coisa que o apenado acaba sendo compelido a fazer mesmo é ir assinar papel uma vez por dia. Isso se mostra intuitivo, né? Não precisa muito reflexão para perceber que isso é muito injusto. Basta você imaginar a pessoa que comete um roubo, ou até mesmo um homicídio privilegiado, por exemplo, e recebe ali uma pena de 6, 7 anos em regime semiaberto, e o cumprimento dessa pena basta a pessoa ir lá e ficar assinando papel uma vez por dia. Então, assim, é injusto, né? É inútil para a sociedade e também não ajuda nada para o preso, porque não gera uma ressocialização e também, muito menos, revela ali uma punição, né? Um cumprimento de pena, né? A pena, ela pressupõe isso, a ressocialização e, obviamente, a punição. Então, eu já enxergo, né, essa necessidade de mudança dessa situação, desse regime semiaberto, eu já enxergo isso há muito tempo. Acontece que é difícil você conseguir concretizar essa mudança. E qual seria a mudança que eu enxergo que seria interessante para esse novo, essa reforma, né, do regime semiaberto aqui? A proposta seria basicamente que o apenado cumprisse sua pena trabalhando. Trabalhando onde? Trabalhando em algumas empresas que fossem previamente cadastradas nesse novo regime, nessa nova sistemática. Essas empresas, elas se comprometeriam a conceder vagas de trabalho e também cursos profissionalizantes. Então, determinada empresa que vai conceder vagas de trabalho para serviço em obras, serviço de pedreiro. Ela também ofereceria curso profissionalizante para aquele apenado. Então seria um misto ali de trabalho e estudo, aperfeiçoamento na sua profissão. E com remuneração.
ou seja, o preso trabalharia, cumpriria a pena trabalhando e com remuneração. Só que, obviamente, a remuneração nos termos da LEP, ou seja, sem os encargos trabalhistas da CLT. Mesmo assim, uma remuneração e muito razoável, sobretudo se considerar a remuneração básica aqui da população. Então, assim, a meu ver, é mais do que interessante, parece bom, mas assim, é algo inovador, é algo diferente. Tudo que é diferente precisa assim, estar muito bem consistente para que seja mantido, ou seja, exige uma fundamentação consistente. E por isso a importância do registro da opinião de todos esses setores da sociedade. Porque isso é que vai dar a consistência sobre a implementação ou não, né, desse novo sistema. Então, pessoal, é muito importante que vocês, quando forem participar dessa audiência pública, que ao dar a sua opinião, que ela seja fundamentada. Né? Não basta só falar, eu acho que sim, eu acho que não. O interessante é que a opinião seja fundamentada, justificada. E, óbvio, não precisa de muitos critérios técnicos, jurídicos a respeito dessa fundamentação. Até porque vários serão os setores aí convidados para participar dessa audiência. E muitos setores que, óbvio, não são da área jurídica. E não por isso deixe-se de ter pertinência que seja uma opinião fundamentada. Por isso, então, é válido qualquer tipo de opinião em cunho jurídico, preferencialmente, de cunho social, de cunho econômico, de cunho religioso, enfim, o importante é justificar a opinião. E essa opinião vai ser o ideal que seja registrada, né, em um documento, e por isso que esse convite, né, esse vídeo, serve para vocês já irem se preparando, refletindo sobre o tema, né, para quando chegar no momento da audiência já ter maiores condições de tratar sobre o assunto. Então vou explanar até para nesse raciocínio de facilitar com que vocês compreendam mais ou menos a situação e já ir se preparando, falar basicamente assim sobre a dinâmica de como entendo que seria pertinente a realização dessa audiência. Então, no local lá que for designado para a gente fazer essa reunião, os respectivos representantes aí dos setores da sociedade que forem convidados vão se acomodar aí nos seus respectivos locais, uma cadeira ali, uma mesa, vamos verificar o local mais adequado para comportar todas essas pessoas e trazer ali um ambiente favorável para essa reunião. Provavelmente, se tudo der certo, no recinto da Câmara Municipal. Então, nessa ocasião, na abertura ali, depois que já tiver tudo ok, vai haver uma exposição mais aprofundada sobre o tema. E aí que vai ter a oportunidade de esclarecer, eu vou conseguir explanar com mais profundidade a respeito da situação, os prós e contras, alguns outros membros, Ministério Público, Defensoria, OAB também poderão explicar com mais profundidade. E aí então vai haver a oportunidade de cada representante dar a sua opinião a respeito daquele tema. E essa opinião é interessante que seja falada, não precisa ser nada muito formal, né? Cada representante aí exporá de uns 5 minutos, mais ou menos, para expor sua opinião. E uma opinião preliminar, né? Já vou explicar o porquê que é preliminar. Mas é uma opinião ali preliminar a respeito daquela situação com base no que vocês já tinham de conhecimento e com base naquilo que vocês também adquiriram ao longo dessas explanações que vão ser feitas na ocasião. E aí então vai ser registrada essa opinião de cada um de vocês e finalizaria então a audiência. Então a
cerimônia, né, o momento seria basicamente dessa forma a dinâmica dos atos. Depois, finalizada essa audiência, aí o ideal é que cada setor, né, cada convidado, elabore um documento detalhando de uma maneira final a sua opinião. Então, a orientação a respeito de como confeccionar esse documento, tranquilo, a gente vai falar depois a respeito disso, mas já adianto, não tem nada assim de formalidade, basicamente o que importa é um documento, ou seja, um documento simples, que basicamente serve para registrar a opinião final daquele convidado. E, obviamente, com a respectiva justificativa. Ou seja, os fundamentos ali que a pessoa entende pertinentes para justificar aquela opinião. E com isso a pessoa entrega, depois da audiência lá, no determinado prazo, entrega esse documento final, explicitando a sua respectiva opinião. Então, fechando aí a ideia, a explanação prévia sobre essa cerimônia, pessoal, a expectativa dessa audiência é então formar um conjunto de informações dos variados setores da sociedade aqui local, e isso vai ser de suma importância para fundamentar a implementação ou não desse novo sistema. Então, pessoal, eu conto com a participação de vocês e desde já sejam bem-vindos e até breve.